dia. Hoje eu vou falar sobre cuidados paliativos, uma aula mais introdutória de aspectos de princípios gerais. Então, primeiro, assim, a gente pensar o que é cuidado paliativo, e eu sempre questiono as pessoas quando eu vou dar esse tipo de aula, qual a primeira coisa que vem na cabeça delas, né, quando elas pensam em cuidados paliativos. E sempre aparece a palavra morte. Às vezes as pessoas falam qualidade de vida, controle de sintomas, conforto, mas sempre a primeira coisa que vem na cabeça é morte, né? Porque culturalmente a gente associa cuidado paliativo a pacientes em final de vida, a pacientes que estão morrendo, né? Pacientes que não têm mais possibilidade de reversão da sua doença. E essa aula eu quero falar um pouco que, na verdade, cuidado paliativo é sobre vida, né? Viver até o último dia da sua vida. Então, é isso que eu quero trazer um pouco hoje. Para começar, então, eu trouxe a definição da OMS de 2002, que ela fala que cuidado paliativo é uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares quando se tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida. Então, na própria definição, ele não fala que cuidado paliativo é para doenças terminais, né? Não fala que é para doenças crônicas, mas sim para toda doença que ameace a vida do paciente. E essa abordagem não é só para o paciente, então a gente também tem que ter um olhar para essa família, né? Ajudar ela e prevenir qualquer tipo de sofrimento. Controlar sintomas não só físicos, mas sintomas sociais, psicológicos, espirituais. E também eu trouxe a foto, tem a imagem dessa senhora, que é a Cicely Saunders, que é a precursora dos cuidados paliativos no mundo, a gente pode dizer assim. Ela é uma senhora que ela tratava de pessoas pós-guerra que tinham dor crônica. Ela era assistente social, não satisfeita com o que ela estava oferecendo, ela fez enfermagem, depois ela fez medicina, e ela até tinha um olhar diferente sobre esses pacientes. E ela, se vocês colocarem cuidado paliativo na internet, sempre vai aparecer o nome dela. E ela já falava, né, que cuidado paliativo, então, o que é importante não é só a gente ajudar o paciente a morrer em paz, mas é proporcionar que ele viva bem até o dia da morte dele, né? E aí, por que a gente precisa falar de cuidados paliativos? Uma das coisas que a gente já vivencia é que as pessoas estão envelhecendo mais, e as pessoas envelhecendo mais, elas vão ter mais doenças crônicas, e a gente precisa ter um olhar diferente para essas pessoas e pensar como que essas pessoas estão vivendo, como é que elas vão viver. Então, um foco mais na qualidade de vida dessas pessoas. Outro ponto importante, esse artigo é de uma revista de economia americana, de 2015, que ele avaliou a qualidade de morte de vários países do mundo. Tá? O Brasil, ele ficou em 42º lugar. E aí a gente vê na lista, assim, para quem que a gente perde, né? Quais os países que são melhores de morrer do que no Brasil? E aí a gente pode ver ali Equador, Uruguai, Cuba, Uganda, né? Argentina. E aí por que a gente pensa, por que aqui é pior de morrer do que em alguns países da América Latina e inclusive países da África, né? Esse estudo avaliou alguns critérios, então, acesso a atendimento de cuidados paliativos, se tem uma rede de cuidados paliativos no país, se tem acesso ao opioide, e no Brasil isso ainda é muito incipiente. Esse artigo já faz alguns anos, mas não teve uma grande diferença em relação para agora, né? Ainda que no Brasil é muito difícil ter acesso ao opioide, então, primeiro começa que a maioria dos médicos não tem acesso. Na verdade, o acesso existe, mas eles não vão até o lugar para retirar a receita amarela, né, que é a receita para a gente prescrever opioide. Então, a maioria dos médicos não tem nem a receita para prescrever. E aí, quando prescreve opioide para o paciente conseguir a medicação já é também difícil. Não é em toda farmácia que vende morfina, não é toda farmácia que libera medicação. Para conseguir medicação pelo Estado, são vários documentos que tem que preencher. Então, o acesso é muito difícil para os pacientes que precisam desse tipo de medicação.
Em relação aos opioides também aqui, se a gente for ler uma literatura americana sobre o opioide, lá eles estão fazendo de tudo para restringir o acesso, né? Aqui a gente está num passos bem atrás. E por que é importante a gente identificar os pacientes que precisam de cuidados paliativos, né? Então, quando a gente identifica uma pessoa que está em estágio final de vida, a gente consegue ter um cuidado mais centrado no que ela precisa, né? O que faz mais sentido para ela. Se a gente for pensar, a maioria das mortes, as mortes que acontecem no hospital, por exemplo, elas não são inesperadas, né? Só 10% dessas mortes vão ser inesperadas. A maioria dos pacientes que têm uma parada cardíaca no hospital, tu não te surpreenderia se, não ficaria surpreso se esse paciente falecesse, né? E por que a gente não pensa isso antes, né? E tenta mudar um pouco o plano terapêutico dessa pessoa. E quando a gente identifica essas pessoas, então a gente consegue reconhecer um declínio, né? Antecipar algumas necessidades que o paciente tem, então tentar prevenir alguns sintomas físicos, ver o que é importante para ele naquele momento, né? Tentar planejar coisas a curto prazo que sejam importantes para o paciente, né? E através dessa antecipação e desse planejamento, a gente consegue ter menor número de internações hospitalares e um atendimento centrado mais nos desejos das pessoas mesmo. Enfim, quem é que tem indicação de cuidados paliativos, né? Então, toda pessoa que faz diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida. E quem são essas pessoas, né? Em qualquer faixa etária. Então, desde a gente pode começar acompanhamento de cuidados paliativos no período pré-natal, então uma gestante que faz diagnóstico de um bebê com malformações graves, uma digestão inviável, ou um bebê que vai nascer e precisar de cuidados neonatais e que tem muitos problemas de saúde, malformações e alterações do metabolismo, crianças, adultos, idosos. Né? Em relação aos adultos, ao contrário do que a gente associa diretamente cuidados paliativos, a gente sempre pensa em oncologia, a maioria das doenças que teriam indicação de cuidados paliativos são as doenças clínicas. Então, doença cardiovascular, DPOC, HIV, AIDS, doença renal crônica, cirrose, as demências, e os pacientes oncológicos. Então, tem uma variedade de doenças crônicas que necessitam de uma avaliação de acompanhamento de cuidados paliativos. Em relação às crianças, né? Então, vai mudar um pouco o tipo de doença, né? Então, eu falei das malformações congênitas, prematuridade extrema, alterações de metabolismo. Então, vão ser doenças diferentes, mas a necessidade ainda é bem grande. E assim, quando que se inicia esse acompanhamento, né? Então, essa é a curva ideal de início de acompanhamento dos cuidados paliativos. Então, quando o paciente faz o diagnóstico de uma doença grave, né, ele tem possibilidade de cura ainda. Eu falar em câncer é que é um pouco mais fácil de entender, né? Então, o paciente faz o diagnóstico de uma neoplasia, ele tem possibilidade de cura. Então, ele começa a fazer o tratamento modificador da doença, começa a fazer quimio, rádio, enfim, cirurgia. E ele já pode receber uma abordagem de cuidados paliativos nesse acompanhamento. Não necessariamente uma abordagem que precise de um especialista em cuidados paliativos, mas o próprio oncologista pode ter um olhar sobre esse assunto já nas suas consultas em relação ao tratamento da doença. Mas, enfim, o paciente começou a tratar a doença com a terapia modificadora, mas a doença progrediu. E aí, o que vai se sobressaindo ao longo do tempo é mais controle de sintomas do que propriamente o tratamento da doença. Então, o que vai predominando no tratamento do paciente são os cuidados paliativos. E aí, o cuidado paliativo, então, segue desde o diagnóstico até o final de vida, momentos da morte, né? E, idealmente, acompanhar a família no processo de luto, pós-falecimento. Esse é o mundo ideal. O que normalmente a gente percebe, então, o cuidado paliativo é muito associado com cuidados de final de vida, então a gente é acionado, os pacientes são encaminhados quando já tem uma doença muito avançada,
E no ambiente hospitalar, muitas vezes a gente conhece o paciente nas últimas horas de vida ou até nem dá tempo de ver o paciente, né? Ele falece antes da avaliação. Então, o ideal é que tenha um acompanhamento ao longo de toda a trajetória da doença, né? Para criar vínculo e ver realmente o que é importante para o paciente, né? E melhorar a qualidade de vida dele durante todo esse trajeto. E eu trouxe esse outro gráfico, né, que é uma gravata de borboleta, que é bem semelhante. Então, o cuidado paliativo, ele anda por todo o manejo da doença, né? No início, ele não é tão importante assim como o tratamento curativo, mas ao longo da evolução da doença, progressão, então ele vai sobressaindo no tratamento do paciente, até que aí os pacientes que sobreviveram, eles podem continuar tendo acompanhamento de cuidados paliativos com enfoque em reabilitação, mas naqueles que já com doença terminal e sem possibilidade de reversão, então ele tem um cuidado de controle de sintomas e cuidados de final de vida e acompanhamento do luto dessas pessoas, né, e da família. E aí uma provocação, né? A gente é bem claro isso quando a gente faz medicina, que quando a gente tem, por exemplo, a gente trata hipertensão, mas se a gente tem uma hipertensão de difícil controle, é automático a gente pensar em encaminhar para o cardiologista. Mas se a gente tem uma dor de difícil controle, o paciente está perdendo funcionalidade, o cuidador está com muito estresse, né? Tem um estresse do cuidador, a gente não pensa automaticamente em encaminhar o paciente para uma consulta de cuidados paliativos. É mais difícil isso, né? E assim, pensando quais os princípios, eu já falei um pouco deles ao longo desses slides, mas assim, os princípios dos cuidados paliativos estão promover alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Muito importante, ele afirma a vida e considera a morte como um processo normal da vida. Então, o cuidado paliativo ele não acelera a morte e nem adia a morte. Então, é proporcionar a morte no seu momento, no momento certo, né? Integrando aspectos psicológicos e espirituais, proporcionar que o paciente viva tão ativamente quanto possível até o último momento da vida. Auxiliar, então, os familiares, não só o paciente, mas os familiares também nesse adoecimento e ajudá-los a enfrentar o luto, né? Cuidado paliativo não se faz só com o médico, então é imprescindível a abordagem e auxílio da equipe multiprofissional. E o foco é sempre melhorar a qualidade de vida do paciente, independente do desfecho. E eu trouxe um artigo que foi publicado em 2010, que foi que deu o boom de cuidados paliativos na última década no mundo, né? Que é um artigo da New England que mostra então que os pacientes que tiveram acompanhamento de cuidados paliativos precoce, além de ter apresentado uma melhor qualidade de vida, eles tiveram um menor índice de depressão e eles viveram mais do que os pacientes que tiveram só tratamento oncológico. Então, eles pegaram pacientes que fizeram diagnóstico de câncer de pulmão e dividiram em dois braços, um que fez tratamento oncológico convencional e o outro que fez o mesmo tratamento oncológico convencional, mais acompanhamento de cuidados paliativos. E o que eles viram, então, que foi o dado mais surpreendente, é que esses pacientes que tiveram atendimento de cuidados paliativos concomitante ao tratamento oncológico conseguiram viver mais e melhor. Então, cuidado paliativo, a assistência é focada na pessoa e não na doença. Na faculdade, a gente é treinado muito a tratar doenças e o cuidado paliativo, ele trata pessoas. Então, tudo que gera sofrimento para o paciente, a gente tem que... Esse é o foco, né? Então, obviamente que a doença faz parte dessa assistência, mas o foco é o que está gerando sofrimento para o paciente em todos os seus âmbitos. E através de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, então trocando informações, né, coparticipação da equipe, do paciente, né, com compartilhamento de informações.
Então, o cuidado paliativo é essa união, então, de controle de sintomas, cuidado psicossocial e o manejo da doença, respeitando sempre a autonomia, os desejos do paciente, através de uma comunicação efetiva, então, um compartilhamento de informações e de decisões. E muito importante, assim, todo paciente em final de vida é um paciente em cuidados paliativos, mas nem todo paciente em cuidado paliativo é um paciente em final de vida. Então, eu posso acompanhar um paciente e ele ainda tem possibilidade de cura, mas ele tem sofrimento, ele tem dor, ele tem dispneia, ele tem preocupações, ele tem angústias, ansiedade, né? Então, eu posso acompanhar pacientes que ainda têm possibilidade de reversão da doença, tá? E aí, vão ter alguns cenários de pacientes em acompanhamento de cuidados paliativos. Então, vão ter os pacientes que não têm limitações terapêuticas. Então, se ele tiver uma descompensação, uma piora clínica, é um paciente que deve ir para UTI, reanimado, diálise, enfim, todo o tratamento necessário para a reversão daquela intercorrência. Então, é o cuidado paliativo junto com o tratamento curativo. Vão ter os pacientes que já têm uma doença incurável, mas eles ainda têm uma funcionalidade boa, e eles ainda têm benefício de tratar enfermidades reversíveis, fazer antibiótico, alguns procedimentos, né? Mas eles não têm indicação de fazer tratamentos invasivos, como uma reanimação cardíaca, uma intubação. E vão ter aqueles pacientes que já estão em final de vida, com doença muito avançada, que vão ter benefício de receber cuidados paliativos só para controle de sintomas. Então, o cuidado paliativo é bem amplo, então, reforçando o que eu falei no início, o cuidado paliativo não é igual à morte, então é igual à vida durante todo o processo de adoecimento. Então, eu posso ter pacientes que eu ainda vou fazer todo tipo de tratamento, né, mas ele tem acompanhamento de cuidados paliativos porque ele está sofrendo. E aí, para finalizar, então, uma frase da Cicely Saunders, que ela fala, então, que cuidado paliativo não é uma alternativa de tratamento, e sim uma parte complementar e vital de todo o acompanhamento do paciente.